Olá, está começando o programa Motivação e Inovação. No programa de hoje vamos falar sobre cuidados com os dentes, aquela tal limpeza bucal ou quando é que a gente deve arrancar o siso, por exemplo, ou a hora de passar o fio dental. Será que é depois de fazer qualquer refeição? Será que é isso mesmo? Para falar sobre esse assunto, eu convidei Rosinei Ozelani. É isso, Ozelani? É isso mesmo, certinho. Tudo bem? Seja bem-vindo ao programa. Eu que te agradeço pelo convite. Então, o prazer é meu. Prazer tê-la aqui no programa. Obrigada. Eu quero começar perguntando assim, um sorriso fala muito da pessoa? Fala bastante. Aliás, quando o paciente já vem entrando no consultório, a gente já traça um perfil dele através do sorriso, sabe? Ele, na realidade, ele está mostrando naquele momento o que ele está sentindo, como ele está, entendeu? É um cartão de visita, É um cartão de visita, né? Na realidade, é isso mesmo. E os cuidados com os dentes, né? Porque a gente tem sempre essa dúvida. Sempre as pessoas falam, né? Eu tenho que passar fio dental, eu tenho que escovar o dente a cada vez que eu como alguma coisa, ou a cada três vezes por dia. É mais ou menos isso mesmo? Como é que funciona? O ideal mesmo, né, seria passar o fio dental e escovar os dentes todas as vezes que você se alimenta, né? Comeu alguma coisa, escovou, passou o fio dental. Só que na realidade não acontece. Até devido à nossa questão de trabalho, a correria do dia a dia, né? Fica meio que impossível você levar ao pé da letra exatamente como deveria ser feito, né? Então, o que a gente determina? A gente passa para o paciente, então, se ele não consegue fazer esse tipo de passar o fio dental, realizar a escovação a cada refeição feita, pelo menos 3 vezes no dia, certo? Que são as 3 principais refeições, que é de manhã, né? Depois do almoço e principalmente a da noite. A da noite é que a gente pede... É o principal, porque fica muito mais tempo, né? É o principal, por quê? Porque o paciente, ele vai dormir depois, entendeu? Então, o ideal é ele dormir com a boca limpa. Até mesmo porque diminui o fluxo salivar dele e se ele não mantém aquela higienização correta, é onde corre o risco de ter uma doença gengival, né? A gengivite, pode desenvolver a cárie. Então, são os cuidados que a gente pede para ele. O mais crítico, então, é a noite. É a noite que a gente pede. Para ele tirar, assim, ali ele tem que tirar alguns minutinhos realmente, né? E cuidar da higienização. Muita gente, né, tem aquela coisa assim, do mau hálito, né? E as pessoas, eu noto muito isso, né? A gente sente, só que a gente tem muita vergonha de dizer, tu tá com mau hálito, né? Acho que todo mundo passa por essa situação, né? O mau hálito, ele vem de um não cuidado com os dentes, da escovação, como tu falou, fio dental, ou alguma coisa do estômago. Tem alguma coisa a ver? Tem a ver, sim. E é engraçado esse fato que tu tocou aí, porque assim, a pessoa que tem o mau hálito, ela não sabe que tem. Isso, não sente? E realmente as pessoas que estão ao redor, elas ficam constrangidas de passar para ele esse problema. Então, o que acontece? 90% mesmo do problema do mau hálito é devido à má higienização, entendesse? Então, tem casos assim que, por isso que é bom fazer um diagnóstico, certo? O que acontece? Quando não é o problema da higienização, pode estar relacionado com uma medicação que o paciente esteja tomando, com um problema de saúde que o paciente tenha, entendesse? Com um problema gastrointestinal, entendesse? Então, por isso que a gente tem que fazer aquele diagnóstico. Se for realmente constatado que é a falta de higiene, aí cabe a gente orientar o paciente do uso do fio dental, da escovação corretamente, entendeu? Dos enxaguatórios bucais. Mas tu como dentista, tu tem um amigo lá que tu sente isso. Tu acha que o amigo deve falar? Deve. Eu acho que sim, deve, porque eu acho que está sendo mais constrangedor ele não falar. Isso. Entendeu? Procura um dentista, está acontecendo alguma coisa, é sério. Eu acho que é o correto, entendeu? E aí, acho que ninguém faz isso. Não. Esse problema, muitas vezes ele vai saber no dentista quando vai, entendeu? Que a gente aí passa o problema para o paciente, aí o paciente fica assim, se perguntando, né? Como é que ninguém me falou isso? É porque o cheiro é assim, tu acostumou com o cheiro, não sente mais ele, né? É isso mesmo. É mais ou menos isso, né? É isso que acontece. E o siso, Rose? Quando que eu devo arrancar, se eu devo arrancar o siso? O tal dente do juízo, né? Que é mais popularmente conhecido, né? Pois é, depende, Mário, tá? Depende da posição aonde ele se encontra, certo? Então, o que a gente faz? A gente pede para o paciente
uma radiografia, de preferência panorâmica, que a panorâmica ela vai me dar uma visão dos 4 sisos do paciente. Então, através dessa panorâmica, a gente vai fazer uma avaliação e vai ver se esse siso tem realmente condições, se ele vai ter espaço na cavidade oral. Ele é o último, né? Ele é o último e muitas vezes não sobra espaço para ele. Então, a gente vai avaliar se vai ter espaço para ele erupcionar corretamente, certo? Então, se tiver espaço, a gente mantém. Deixa ali. Aí, se não tiver, o que acontece? A gente vai observar ele. Às vezes, ele está numa rota que ele já está nascendo inclinado. Então, o que acontece? A gente já previne o paciente que ele provavelmente vai ter que tirar aquele dente, porque ele pode prejudicar o segundo molar que está à sua frente, né? Ou se não prejudica aquele segundo molar, ele pode até erupcionar, mas ele não vai erupcionar completamente. A coroa dele vai ficar uma parte exposta na cavidade oral e a outra vai ficar coberta pela gengiva. Então, aquele paciente que tem dificuldade de escovar lá atrás, o que vai acontecer com ele? Ele vai desenvolver um outro problema. Vai limpar menos esse dente. O que vai acontecer? Embaixo dessa gengiva vai se acumular resíduos alimentares, vai ter a placa bacteriana. E o que isso vai fazer? Vai fazer com que surja uma inflamação nessa gengiva, conhecida como a pericoronarite, que vai causar dor ao paciente, vai causar inchaço, o paciente vai ter dificuldades de abrir e fechar a boca, de se alimentar. Então, a gente já previne o paciente, já orienta ele, que provavelmente vai ter que ser feito Então, na dúvida, procura o dentista vai fazer... a gente avalia. Se tiver espaço, pode deixar tranquilamente. Se não tiver, a gente já manda direto fazer extração. Às vezes é muito cedo ainda, né? A gente espera, aguarda um pouquinho, espera a hora certa e manda fazer assim, muitas vezes tem que fazer a cirurgia, né? Para remover ele, que ele às vezes está em intraósseo ainda, né? Então, às vezes tem que fazer cirurgia. Pessoas que têm o dente amarelo, meio escuro, com manchas e tal, o clareamento ele vai ajudar, mas se eu fumo, vai voltar, se eu bebo muito vinho, café, tem essa coisa, né? Do café, do vinho, do chocolate, tem isso, né, Rose? Tem a ver mesmo. Do cigarro, eu já até excluo, sabe? Meus pacientes que fumam, a gente dá um puxão de orelha. Porque hoje em dia, né, do jeito que está, o ideal é ter... A informação que tem... o amarelo do dente pelo cigarro dos males é o menor, porque o cigarro leva à perda do dente, entendesse? Mas em relação... E não só o dente, né? Piora um monte de coisa. Outras coisas. E em relação ao vinho, ao chocolate, a gente não vai deixar de usufruir, né? Com certeza, uma coisa tão boa. De usar esse tipo de alimentação, né? O que acontece, né? Se tu mantém uma boa higiene oral, não tem problema algum, entendeu? Agora, aquele paciente que realmente não cuida da higiene, o que acontece? O esmalte do dente, ele é poroso, ele é formado de microporos, ele é todo cheio de porinhos. Então, vai acumulando aquele corante. Não, o vinho tem um corante forte, né? O chocolate também tem. E esse corante, ele vai se aderindo naqueles poros e vai ficando retido ali. Então, se tu não consegue remover mecanicamente através de uma boa higienização, com o passar do tempo, esse teu dente vai ficando amarelado, entendeu? Aí tu tens que partir para um clareamento. É onde você tem que partir para um clareamento. Entendi. Mas, assim, se tu mantém uma boa higiene, não vai te privar de tomar o vinho, de comer o chocolate ou qualquer outro alimento, porque a nossa alimentação hoje, ela é rica em corantes. Tanto os corantes naturais como os artificiais, todos eles têm essa função de manchar os dentes. Existem 2 tipos de clareamento, não sei se existe mais de 2. O a laser, tem o a laser e aquele o de moldeirinha, né? Como é que é a diferença dos 2? A diferença, assim, eu uso os 2 no consultório, tá? Tem pacientes que preferem o de moldeirinha porque sentem menos sensibilidade, né? Mesmo? O a laser, na realidade, ele é mais rápido, entendeu? O tratamento é mais rápido, tu já tem, no primeiro dia que tu faz, tu já sente que o teu dente já está claro, entendeu? Mas, assim, existe essa questão de preço também, existe essa diferença, né? E o paciente, tem uns pacientes que são mais sensíveis, então a gente prefere trabalhar mais com a moldeirinha, que é menos invasivo, né? É menos invasivo, entendeu? Ele vai tratando, geralmente é 4 semanas que a gente leva para clarear os dentes, e o a laser não, no máximo 3 semanas, entendeu? Escova de dente, eu devo trocar quanto tempo? Como é que tem que ser feito? Porque tem na escova de dente a média, a dura, né? Sempre tem essa dúvida. Como é que é a escolha da escova de dente? A gente determina um prazo, que o paciente gosta de prazo, né? A gente determina 3 meses, mas 3 meses. Só para ele ter uma noção, sabe? Mas na realidade, o que acontece? A gente pede para o paciente observar a sua escova. Ela começa a dobrar, Ela começa a ficar desgastada, as cerdas, fica deformada mesmo, né? Então não adianta ele ficar esperando, vou esperar 3 meses para trocar. Ele viu que está assim, já tem que sair e trocar, entendeu? E escolher
de preferência uma escova macia e de cabeça pequena. Por quê? Porque se tu pega uma cabeça, que as escovas de dente hoje em dia, se tu for ver, tu vai ao supermercado, tu fica... Não, tem tu vários, não sabes qual que tu vai escolher. Então, e vários tamanhos, né? Então eu grandes, sempre pequenas. peço para o paciente, pega uma de cabeça pequena, compatível com o tamanho da tua boca, para te poder higienizar os molares lá atrás. Sim. Não adianta você pegar aquela escova, né, cheia de coisa, toda sim. bonitinha, assim, Só e não vai resolver o teu problema. Sim. E a macia, por quê? Se tu pega uma escova média ou dura, o paciente, tu não sabes a pressão que ele está usando, então ele determina uma força ali em cima daquele dente. Por isso que a gente indica macia, porque apesar de tu colocar uma força em cima daquele dente, não vai te causar problema nenhum, nem na gengiva, nem no esmalte do dente. Enquanto se tu tiver com uma escova dura, tu pode causar uma retração gengival e até mesmo um desgaste no esmalte. Com certeza. Beleza? A língua é importante eu também escovar? Bastante, e o paciente esquece. O mau hálito também vem muito disso, Vem né? muito da língua, porque cria aquela placa, muito. E aquela placa ela é coberta de bactérias, de restos alimentares. Se tu não remove aquilo ali, né, a tendência é desenvolver realmente um mau hálito, né? Sim. E o paciente é danadinho, ele escova os dentes e esquece de escovar a língua. E a gente até diz, hoje até tem escovas que tem atrás delas, né, uma superfície para poder escovar a língua. Sim. Mas tem paciente que não se adapta, né? Então a gente pede para comprar os próprios raspadores linguais, né, que são bastante úteis e fáceis de usar. E até mesmo para paciente que tem muita náusea, dá tranquilo para usar o raspador e limpar. Com certeza. Rose, fala um pouco do teu trabalho, onde é que é o teu consultório, vamos fazer um pouquinho da propaganda. Então tá bom. Meu consultório fica localizado ali em Capoeiras, né? Hoje eu estou atuando na área de ortodontia, foi a área que eu escolhi, que eu me identifico bastante, sabe? Eu gosto da área, porque é uma área assim que ela me possibilita atender todas as idades. Hoje não tem mais aquela discriminação, vai atender só adolescente, que teve alguns anos atrás, que era só criança e adolescente que tratava, né? E hoje no teu consultório o que acontece? Houve uma procura muito grande dos pacientes adultos, até mesmo por causa da nossa sociedade, né, que exige a estética, né? Então aquilo ali me dá um prazer enorme, porque eu posso pegar uma criança pequena, detectar um problema precocemente e corrigir esse problema para evitar que ela mais tarde venha usar um aparelho, entendeu? E no paciente adulto, eu me sinto assim bastante realizada também, porque às vezes é aquele paciente que sofreu anos da vida pensando que não ia ter solução para o problema dele e de repente ele viu que era tão simples e tu começou a mudar o estilo de vida dele, a forma dele ver a vida, dele se ter condições melhores de vida, entendeu? Assim, para a imagem dele. Então isso ali me dá assim, uma satisfação enorme. Qual é o teu contato? E o telefone do consultório é 48 3348 1589. Mas tens um e-mail para contato? roseozelame@hotmail.com. Quero agradecer a tua presença, foi bem bacana e próxima vez eu te convidar de novo para a gente conversar mais. Eu que te agradeço pela oportunidade, tá? Imagina, gostei bastante, tá bom? O programa Motivação e Inovação vai dar uma paradinha para um breve intervalo e já voltamos. Se você está pensando em fazer uma festa ou evento, ou casamento, aniversário, ou até mesmo um encontro de sua empresa, não pode deixar de conhecer o novo espaço para festas de Florianópolis. Temos capacidade para 200 pessoas e contamos com estacionamento próprio. Oferecemos um cardápio e serviço de garçons. Agende uma visita e faça de sua festa algo inesquecível. O endereço é esse que está na tela: www.ielos.com.br.